Soberano em poder, ele virá. Você já pensou se estamos vivendo o fim dos tempos? Eu acho que muita gente já ouviu falar sobre a vinda de Jesus. E muitos pensam que vai acontecer que nem um filme, no piscar de olho assim. Pronto, o mundo acabou. Mas não é bem assim. Vamos ver o que a Bíblia fala. Em Mateus 24, Jesus fala sobre isso. Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: "Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é a verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído." Assim como já conhecemos sobre o fim dos tempos, que tudo irá acabar. E Jesus continuou. Ele fala sobre o sofrimento e perseguições. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: "Conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de Senhor voltar e tudo acabar?" Jesus respondeu: "Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: 'Eu sou o Messias', e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé, e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar, tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim." Bom, aqui já tem vários sinais, né? Só em Mateus 24:4 até 24:14, 10 versículos, já tem muitos sinais. Mas vamos continuar lendo para ver o que ele diz. O grande sofrimento. Jesus continuou: "Vocês verão no lugar santo o grande terror, de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judeia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês tenham de fugir no inverno ou no sábado. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: 'Vejam, o Messias está aqui', ou 'o Messias está ali', não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso, antes que aconteça. E se disserem: 'Venham, ele já está no deserto', não vão lá. Ou ainda: 'Vejam, ele está escondido aqui', não acreditem, porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, ali se ajuntarão os urubus." A vinda do Filho do Homem. Jesus disse: "Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados.
Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo das nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. A mais adiante, em Mateus 24, 36, fala sobre o dia e a hora. Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acabar. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia que Noé entrou na arca. Vamos por partes, né? Bom, a primeira parte que vemos se cumprir mais que antes nos dias de hoje são as guerras e rumores de guerras. Bom, temos a guerra na Ucrânia, a guerra que já tem nos países islâmicos, temos guerra por toda parte, guerra civil, guerra de um país contra o outro, e temos a fome, os países pobres, e a fome que são resultado dessas guerras, né? E também temos os terremotos, que Jesus fala aqui em Mateus 24, 7. Uma nação vai guerrear contra a outra, e um país tracará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimento e temores de terra. Bom, eu estou gravando esse vídeo hoje, 1º de abril, e temos o grande terremoto que atingiu, né? Se vocês não sabem da notícia, tá aí a notícia para você ver. E não só como esse terremoto, mas em todos os anos, nos últimos anos principalmente, vemos países e cidades sendo atormentadas por terremotos, né? Um dos sinais também aqui revelados são as pandemias. Bom, o que falar das pandemias, né? Temos o Covid, que foi uma grande pandemia e que até eu acho que muitas pessoas achavam que seria o fim do tempo, mas não, foi só um sinal que as primeiras dores estão começando. E para pensar, se essa é a primeira dor, o que é que vem por aí? Bom, muita coisa e nada de bom. E como eu falei, a pandemia, o corona, veio aí, levou muitas vidas e ainda continua levando vidas, só que pouco se fala agora sobre isso. Mas também temos outras pandemias, outros alarmes de pandemias que possam vir, várias doenças se espalhando pelo mundo e doenças que não têm cura. Não, a única coisa que resta é, se você pegar essa doença, é orar, pedir a Deus para ficar melhor e orar pelos seus parentes, porque cura não existe. Um dos sinais também é o evangelho sendo pregado por todo mundo, assim como Jesus fala em Mateus 24, 14, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Bom, o evangelho sendo pregado por todo mundo, isso é uma realidade. Temos missionários viajando o mundo pregando o evangelho por amor a ele. Temos pessoas como eu aqui falando na internet, falando com vocês sobre a boa notícia de que Jesus vai voltar, sobre o evangelho, sobre arrependimento, sobre o perdão. E isso já é uma realidade, porque com um simples vídeo você pode alcançar alguém do mundo inteiro, né? Agora vamos para o cenário global. Como eu já dei indícios, né, o cenário global mostra sobre o fim do mundo. O cenário global aponta o apocalipse. E quais são esses sinais? Temos uma moeda universal que qualquer um pode ter, como a criptomoeda, como também vem se desenvolvendo uma moeda universal para que qualquer pessoa de qualquer mundo possa pagar com essa moeda. Uma moeda digital e universal, onde qualquer pessoa possa ter. Temos a inteligência artificial, não só uma, como várias inteligências artificiais e robôs sendo produzidos para melhorar a qualidade de vida do ser humano, assim como carros autônomos, robôs domésticos e outros robôs sendo feitos, médicos sendo substituídos por robôs. Então, bom, isso também é um sinal, né? Além da globalização, né? Temos pessoas que
do Japão morando no Brasil, temos judeus morando no Brasil, morando nos Estados Unidos, em todo canto da Terra, temos pessoas variadas de todo canto da Terra. Bom, isso também é um sinal. Em Apocalipse 13 mostra o sistema da besta, que, se você não sabe, das coisas que acontecerá perto ou durante a vinda de Jesus será a besta. Bom, em Apocalipse 13, se você se aprofundar, não tem somente a besta. Virá 2 monstros, também tem a besta e depois o anticristo, que é aquele que vai enganar muita gente, governar o mundo inteiro e matar muitos cristãos. Em 2 Tessalonicenses 2:3 fala sobre apostasia, o abandono da fé, que vemos muito acontecendo hoje em dia. É muita gente falando: ah, não, eu vou aceitar Jesus quando eu tiver mais velho, quando não dá para aceitar Jesus agora, eu preciso me consertar, não posso aceitar Jesus agora e perder a minha vida. E tudo isso são mentiras inventadas do inimigo, mentiras que nós contamos para nós mesmos, que temos tempo, que não precisamos fazer isso agora, que precisamos primeiramente de conserto. Bom, primeiramente, o único que pode te consertar é Jesus. Nós mesmos não somos capazes de nos consertar sozinhos. Precisamos de ajuda e ajuda do Espírito Santo, que só conseguimos através de Jesus Cristo. Então, se você pensa que você precisa se consertar para aceitar Jesus, bom, aceita Jesus que ele te conserta. É bem mais fácil. A outra coisa é os falsos profetas. Temos muita gente pregando e falando, mas sem base bíblica nenhuma. Bom, também temos aqueles pregando com base bíblica, mas não espalhando a verdade sobre a Bíblia. Eles pegam frases e versículos avulsos e tiram do contexto para manipular e fazer tudo com a sua própria vontade, para que sua própria verdade prevaleça acima da única verdade, que é a Bíblia. Mostrando o perigo de usar versículos da Bíblia isolados e fora de contexto. Irmãos, é como aquele louvor nos diz: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Isso porque em Mateus 4:9 está escrito: e disse, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Mas aí tu vai ler só um versículo acima e vai estar escrito assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Bom, muitos pensam que falsos profetas e essas pessoas que pregam sem ser de Deus, eles não conhecem a palavra. Mas não. Os enviados do inimigo, eles conhecem a palavra. Até mais que você. Se brincar, até mais que eu. Então, precisamos ter discernimento, e esse discernimento conseguimos através do Espírito Santo e através da palavra. Um bom exemplo disso é Jesus, que foi tentado no deserto. E durante seus 40 dias no deserto, em jejum, o inimigo veio para tentá-lo. E o que o inimigo fez? Ele não usou a mentira, ele usou a palavra contra Jesus. Ele falou que está escrito, né, na Bíblia, que se pular, virão os anjos e tudo mais e tal. Isso realmente está escrito na Bíblia, está escrito em Salmos. Mas Jesus tinha a sua arma. Jesus conhecia da palavra e sabia que não devemos tentar Deus. Então, ele usou a palavra contra o inimigo e venceu, porque ele sabia da palavra. E é assim que venceremos os falsos profetas, conhecendo da palavra. Em Mateus 24:12, assim como lemos, temos um outro grande sinal que é assustador. Quando eu li, eu não pensei que seria tão assustador esse sinal, mas é realmente muito assustador. No grande dia, o amor de muitos esfriarão. Na minha cabeça, antes seria o amor por Deus, mas não, é o amor pela vida, o amor pelo seu próximo, o amor em geral em si, se esfriando. Vemos mãe matando filho, pai matando filho por causa de vingança, porque quer atingir o
o outro, né, o pai ou a mãe do filho, e temos aí gente matando por nada, filho matando a mãe por causa de videogame. Como assim você mata sua mãe porque ela não deixou você jogar? Como assim você mata seu pai porque ele não deixou você sair? Como assim você mata seu filho porque a mãe dele ama ele? Como assim? Como assim você mata uma pessoa? Como assim você mata uma mulher porque você desejava ter ela? É um absurdo isso e, tipo, é um sinal da Bíblia que o amor de muitos se esfriarão e vem se esfriando. Além de tudo isso, temos a criação da tecnologia. Mas como é que a criação da tecnologia se encaixa como um sinal do fim do tempo? Como também Mateus fala que serão como no dia de Noé. Muitos estarão distraídos. E qual é a maior distração hoje em dia? Qual é a maior distração na sua vida? O seu celular, a tecnologia, as redes sociais, vem distraindo muita gente. Eu falo isso até por mim mesmo. Quando eu pego o meu celular, eu penso assim, eu vou só assistir aqui um videozinho e depois quando vejo já se passou 3, 4 horas que eu poderia estar lendo a Bíblia. Mas eu não faço por estar distraído com a tecnologia. E isso também já é um grande sinal, já vem mostrando, e através da tecnologia a gente vem se distanciando de Deus. E a verdade é que Jesus está voltando e precisamos nos reaproximar de Deus. Precisamos estar atentos e vigiar, ter discernimento, conhecer a palavra para saber qual os sinais que estão por vir. Esses que eu falei são só alguns dos sinais. Na Bíblia está cheia de sinais. Desde Gênesis e Apocalipse, Deus vem falando sobre o fim dos dias. E precisamos estar atentos e vigilantes para conhecer Jesus Cristo. Como tem aquela parábola que Jesus contou sobre as 10 virgens, né? Bom, em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso, de como se preparar para o fim do tempo. Então, fica atento. Se você não é inscrito, se inscreve para não perder esse vídeo de como se preparar para o fim dos tempos. Obrigado por ter chegado até aqui. Deixa seu comentário, qual é a sua opinião e vamos discutir um pouco nos comentários sobre os sinais do grande dia, né? Obrigado por ter chegado até aqui. Deixa seu like. Comenta, como eu disse, né? Compartilha esse vídeo para mostrar para outras pessoas que sim, Jesus está voltando. Não é mais só um conto de fadas, não é uma coisa que você escuta desde criança. Está próximo à vida de Jesus e precisamos estar preparados e vigiar. Então, curte, se inscreve, ativa o sininho para não perder o vídeo de como se preparar para o fim dos tempos. Me segue nas minhas redes sociais. Fica com Deus, fica na paz, se prepara porque a vinda dele está próxima. Um beijo e tchau!